Olá, tudo bem? Nesse capítulo, nós vamos falar de um comandinho SQL muito importante chamado delete. O delete, ele é utilizado para nós deletarmos informações que já existem numa determinada tabela. Uma simples combinação de duas palavras, por exemplo, delete, emp, e todos os dados desse determinado objeto, eles são apagados. Então eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso. Opcionalmente, eu posso utilizar a cláusula from, delete from emp, tá? Mas isso daqui é opcional. Simplesmente delete o nome da tabela, ele já vai deletar todos os registros lá da minha tabela. Então tá lá, ó, 14 linhas excluídas lá da minha tabela. Ou seja, fiquei com a minha tabela vazia. Olha só, se eu rodar esse SQL, não temos mais informação nenhuma. Então, muito cuidado, tá? Vou dar um rollback aqui para desfazer, né? Vou rodar o SQL de novo. Então, voltou os dados que eu havia deletado. Então, o grande segredo de um delete bem elaborado sempre vai ser a condição que eu vou colocar para satisfazer ou executar aquilo que realmente eu quero deletar, né? Então, por exemplo, posso filtrar um salário maior que alguma coisa, um departamento igual a outra coisa, enfim, vou colocando condições para restringir o maior número possível de linhas que serão deletadas para chegar no meu objetivo final, que é deletar de forma correta, né? Prestar atenção sempre na deleção das informações que vocês vão precisar. Na dúvida, não sei se esse meu comando vai deletar as informações todas que me interessam. Pega essa condição aqui, ó, que você colocaria no delete e coloca no seu comando select, né? Roda o teu comando select, veja se essas informações que ele trouxe aqui para nós realmente são as que você tem a necessidade de apagar, tá? Então, estando ok, né? Então nesse cenário, quem ganha mais que 1.000 e quem trabalha no departamento 20, eu tenho 4 funcionários. Então, se eu colocar essa condição no meu delete, ele vai deletar 4 linhas, né? Então tá lá, 4 linhas excluídas lá da minha determinada tabela. Tá? Então, sempre crie o hábito de colocar a condição do seu delete num select anteriormente para fazer uma análise antes de fazer a deleção. Tá? Vou dar um rollback aqui para voltar os dados. Eu venho comentado com vocês que nós podemos utilizar o recurso do esquema, né? Então eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e colocar o nome de um usuário, de nome qualquer, por exemplo, teste, e o nome do objeto, então esquema.objeto. Eu vou fazer isso na prática aqui para vocês, para mostrar essa questão do esquema. Então veja, eu estou conectado num usuário chamado POS. Eu vou criar aqui via SQL Plus, vou criar aqui um usuário, create user, aula, identified by, aula, default namespace, users, e temporary namespace temp. E vou dar um grant de connect e resource to aula, tá? E vou conectar no meu usuário, aula, @dbs, e a senha aula. Então veja, eu ainda não tenho nenhum objeto dentro desse meu usuário, tá? Mas se eu crio uma tabelinha lá, um exemplo aqui, create table cliente, cdcli number de 4, nm razão,
varchar 2 de 40 posições. Então, tabela criada. Então, se eu rodo um select asterisco from tab agora, veja, eu tenho uma tabelinha chamada cliente. Qualquer coisa que eu tente fazer daqui do usuário pós a essa minha tabela de cliente do usuário aula, eu não tenho acesso. Então veja só, se eu tentar fazer lá, select asterisco from, nome do usuário, ou melhor, nome do usuário ou esquema, ponto, tabela. Se eu tentar rodar isso aqui, ele vai me dar um erro. Ele vai me dizer que o objeto não existe. Por quê? Porque eu estou aqui no usuário pós. A tabela cliente pertence ao usuário aula. Então, são esquemas separados. Se o usuário aula fornecer um privilégio de acesso ao objeto cliente para o usuário pós, aí sim a história é outra. Aí eu posso fazer um insert, posso fazer um update, posso fazer um delete ou um select. Mas eu, dono do meu objeto, tenho que fornecer esse privilégio. Como, por exemplo, grant select on tabela cliente do usuário pós. Então agora eu forneci um privilégio de seleção no objeto cliente para o usuário pós. Então, se eu rodar esse select aqui agora, veja que a história agora é diferente. Ele rodou o SQL. Não tenho informação nenhuma inserida nessa minha determinada tabela, mas o select funcionou. Agora, perceba o seguinte. Eu dei a permissão de fazer um select. Se eu tentar fazer um insert, problema, vai dar erro. Então, olha só, insert into usuário aula, ponto, cliente, values, código 1, o nome do cliente, e mandar rodar isso aqui, ele vai me dar um erro também. Ou seja, eu não tenho permissão para inserir na minha tabela, tá? Então eu vou ter que vir aqui, ó, privilégio insuficiente. Eu vou ter que vir aqui e fazer um grant parecido. Ou seja, grant insert on cliente to pós. Se eu quero que ele permita fazer um update, grant update on cliente to pós. Se eu quero que ele permita fazer um delete, grant delete on cliente do pós. Então, veja, eu como dono do objeto, forneci o privilégio de select, de insert, de update e de delete para o usuário pós. Então agora a história muda. Se eu vier aqui rodar esse meu insert, ele deu a mensagem lá, uma linha inserida. Se eu fizer um select, olha lá, eu estou vendo a linha que eu inseri. Mas olha que coisa interessante. Eu vou vir aqui no usuário aula e vou fazer um select asterisco from cliente. Veja, não enxerguei nada, nenhuma linha inserida nesse meu objeto. Por que isso acontece? Veja, eu inseri aqui, estou fazendo o select, mas isso está nessa minha seção, ou seja, eu não efetivei. Tá? Então, para que outra seção consiga enxergar o que eu acabei de fazer aqui, eu sou obrigado a commitar, a fazer um commit. Então eu vim aqui, gravei, e vou vir aqui novamente e rodar esse meu SQL. Veja só,
Então agora eu já tenho o dado inserido aqui no meu usuário aula. Isso funciona para o update também. Ah, não é José, é José da Silva. Então nós fazemos lá update esquema ponto tabela, né? Então estou alterando a tabela cliente do usuário aula 7. nm razão igual a José da Silva, onde o cdcli igual a 1. Vou rodar. Uma linha atualizada. Vou gravar. E vou refazer o meu select aqui. Olha só. Ele alterou de José para José da Silva. Então o comando update disparado com sucesso lá no meu banco de dados. Isso funciona para o delete perfeitamente. Então eu posso vir aqui, ó, e fazer lá delete esquema ponto tabela e a condição, onde o código do cliente seja igual a 1. Vou rodar esse meu SQL, uma linha excluída, vou gravar e vou confirmar aqui via SQL Plus, refazendo o meu SQL. Então vejam, perfeitamente ele foi lá e deletou os dados. Então vejam como é interessante e útil eu utilizar o esquema, tá? Ou o nome do usuário antes do objeto, para insert, para update, para delete, para select, para create table, create view, create sequence, para alter, para drop, independente do comando SQL que vocês vão fazer, eu posso fazê-lo num determinado usuário ou esquema. Basta você ter permissão para isso, ou basta você ser um usuário DBA. Como esse usuário POS não é DBA, eu fui obrigado a fornecer os privilégios de interesse para eu executar o meu comando SQL. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.